O brise-soleil é um elemento clássico da arquitetura de países quentes e países de clima tropical. Eles ajudam a barrar parte da radiação que incide sobre os vidros de uma edificação, melhorando o conforto térmico. Mas você conhece a ciência por trás desse fenômeno? Você sabe por que os brises são muito mais eficazes do que qualquer tipo de vidro low-E ou vidro de controle solar? É justamente sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. E a gente começa agora. Olá, eu sou Marcelo Nudel, fundador e diretor da CA2 Consultores, e hoje nós vamos falar sobre brises. Hoje eu vou te ensinar a ciência por trás do seu funcionamento e por que eles são melhores do que vidros de alto desempenho no controle térmico de edificações. Mas antes da gente começar, por favor, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário se puder, ou um like, porque assim o YouTube sabe que você gosta do meu conteúdo e que você quer receber mais desse conteúdo. Brises, beirais e cobogós são elementos muito tradicionais da nossa arquitetura brasileira. Infelizmente, há muito tempo o mercado abandonou essa prática. Mas se você pegar elementos da arquitetura modernista brasileira, aí da década de 50, 60 e 70, você vai perceber um extenso uso de brises como um elemento fundamental para a manutenção do conforto térmico dentro dos edifícios. Existem diversos arquitetos brasileiros que trabalharam muito bem o brise, o cobogó e o sombreamento em seus projetos. Alguns exemplos dele eu posso citar, como o Lúcio Costa. Aqui a gente está vendo o edifício do Parque Guinle, que é um edifício residencial que trabalha muito bem os brises e cobogós. O conjunto Pedregulho, no Rio de Janeiro, de Afonso Reidi, também utiliza cobogós como elemento sombreador. Aqui o Museu de Arte Moderna do Rio, também de Afonso Reidi, que utiliza a própria estrutura como elemento sombreador, tanto com elementos verticais quanto horizontal. O edifício Palácio Gustavo Capanema, do Niemeyer, que teve, na verdade, consultoria do próprio Le Corbusier, que é um dos pais do brise-soleil no mundo. Esse edifício utiliza muito bem os brises, tanto verticais quanto horizontais, na sua fachada norte, e dessa forma ele proporciona uma condição climática muito interessante, podendo funcionar até com ventilação natural no Rio de Janeiro, no clima do Rio de Janeiro. Os irmãos Roberto também trabalharam muito bem a questão do brise. Aqui a gente vê a Associação Brasileira de Imprensa também no Rio de Janeiro, com brises verticais. Esse também é um projeto muito interessante dos irmãos Roberto. Foi, se não me engano, o primeiro edifício no Brasil que utilizou brises metálicos móveis, o edifício Marquês de Herval, um edifício de escritórios. Infelizmente, os inquilinos desse edifício, alguns anos depois, retiraram esses brises. Hoje o projeto se encontra numa situação completamente exposta à radiação, com um monte de caixa de ar-condicionado na sua fachada. Mas foi realmente um edifício bastante inovador para sua época. Agora a gente vê uma obra do Rino Leve, que é o edifício do Banco Sul-Americano, na Avenida Paulista, depois virou Banco Itaú. Se utiliza de brises em toda a sua fachada, são brises metálicos móveis que podem ser operados pelos usuários. Esse edifício originalmente funcionava com ventilação natural e depois, quando a Avenida Paulista começou a ficar muito movimentada, com ruído e fuligem, foram obrigados a instalar sistema de ar-condicionado, mas a fachada já era preparada para um excelente controle de radiação solar. Após a época que marcou o modernismo brasileiro, com essas obras que eu mostrei e tantas outras que a gente tem aqui no nosso país, abandonou-se a prática da arquitetura bioclimática, da arquitetura adaptada ao clima. A prática de se aplicar brises e de se trabalhar com arquitetura adaptada ao clima acabou sendo deixada em segundo plano e o brise acabou caindo em desuso. Isso aconteceu muito em função da escola norte-americana, a escola de Mies van der Rohe, que foi inclusive seguida até por Oscar Niemeyer. Se você pegar as últimas obras da vida do Niemeyer, você tem um abandono aí completo do uso do brise, coisa que ele usava bastante no início de sua carreira, e uso extenso de vidros desprotegidos. O Seagram Building, em Nova York, foi precursor desse movimento dito de arquitetura internacional, e ele acabou sendo copiado por muitos arquitetos no mundo inteiro, inclusive no mercado brasileiro. Com o advento do ar-condicionado, passou-se a impressão de que, na verdade, quem era responsável pela adequação climática dos projetos não eram mais os arquitetos. Na verdade, essa função acabou sendo delegada para ciências mecânicas, para engenharia mecânica, como se o ar-condicionado, a partir de então, fosse o responsável pela manutenção do conforto dos usuários dentro dos edifícios.
Era como se não fosse mais obrigação dos arquitetos projetarem de forma a proporcionar conforto. Hoje a gente tem disseminado pelo mundo o tal do estilo internacional, que na verdade replica um modelo de caixa hermeticamente fechada de vidro que funciona com o uso primariamente de ar-condicionado. Nesse sentido, a gente acaba vendo, como o próprio nome diz, estilo internacional, que na verdade nunca quis ser um estilo, mas acabou sendo quase que uma caricatura de um estilo. O estilo internacional, ele faz com que um edifício em Dubai, por exemplo, seja muito semelhante arquitetonicamente a um edifício em São Paulo ou também na Alemanha, em Nova York, onde quer que seja. E a gente sabe que esses lugares têm condições climáticas completamente diferentes. Então como é que você pode produzir um edifício com as mesmas características de envoltória em locais com características climáticas tão distintas assim, né? Alguma coisa deve estar errada. Para quem acompanha meu trabalho nas redes sociais também, sabe que eu sou um ferrenho defensor do BRISE na arquitetura brasileira. E justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e contar para você o porquê que esses BRISEs são realmente a melhor solução para o nosso clima, porque eles são melhores do que os vidros de alto desempenho. Eu não digo aqui que os vidros de alto desempenho, como eu já gravei um outro vídeo falando sobre isso, eu estou deixando um card aqui em cima, contando um pouquinho sobre as diferenças entre vidro laminado, vidro insulado, um pouquinho do que é o vidro low-E. Eu não estou dizendo que esses vidros não são importantes, muito pelo contrário. Eles são importantes, eles fazem parte de um arcabouço de estratégias que o arquiteto pode usar para melhorar o conforto térmico e diminuir o consumo energético dentro das edificações, mas eles são apenas parte do problema. Uma parte mais importante ainda da resolução do problema climático em edificações no Brasil passa pelo BRISE, passa pelo sombreamento. Para você entender como os BRISEs agem sobre os vidros e posteriormente sobre a carga térmica e o controle de conforto térmico nos edifícios, você precisa entender mais ou menos como a radiação se comporta quando atinge um vidro. Não deixa de conferir os vídeos que eu fiz só sobre vidros, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para esses vídeos para você entender um pouco melhor como que é o funcionamento da radiação nos vidros. Mas basicamente o que acontece no vidro quando a radiação incide do lado de fora, uma parte é refletida diretamente, o que a gente chama de reflexão primária, outra parte é transmitida diretamente, que é o que a gente chama de transmissão primária, e o restante é absorvido pela massa do vidro. Do que foi absorvido, uma parte passa para dentro e uma parte passa para fora, através de radiação infravermelha, que nada mais é do calor. De toda a parcela que foi transmitida para dentro, quando você soma a radiação primária e a radiação secundária, você tem o que a gente chama de fator solar. O fator solar, portanto, é a quantidade de radiação que passa para dentro, medido em porcentagem, em relação ao que incide lá fora. Então, se lá fora incide 100% e passa 30%, o teu fator solar é de 0,3% ou 30%. Eu vou propor um exercício aqui para você entender o poder que os BRISEs têm em controlar a carga térmica. Então, o que vocês estão vendo aqui é um corte de um edifício genérico que eu criei para propor esse exercício. A gente tem então 70 centímetros de peitoril, 2 metros de altura de vidro e 10 metros de comprimento desta fachada. Então 10 metros de comprimento desse vidro. Então temos aí 20 metros quadrados de vidro. Vamos propor uma orientação oeste, que é uma orientação bastante complicada, para a latitude de São Paulo, aproximadamente 24 graus sul. Vamos supor que esta fachada seja dotada de um vidro laminado de fator solar 0,30, ou seja, de tudo que incide lá fora, 30% passa para dentro. A equação básica e simplificada para cálculo de carga térmica dentro dos espaços é essa que eu estou mostrando agora. A carga térmica é igual à área de exposição de um vidro vezes o fator solar vezes a radiação solar incidente nesta fachada. A área do vidro a gente tem, 20 metros quadrados. O fator solar a gente tem, 0,30. Agora a gente precisa buscar qual é a radiação que incide do lado de fora dessa fachada. Aí a gente tem uma série de fontes de dados, eu gosto de usar o Manual do Conforto Térmico da Anésia Barros. Eu estou deixando aqui um link para vocês procurarem esse livro. É um livro muito bom de forma de consulta, ele tem ele tem métodos de cálculo de carga térmica, carta solar, é uma fonte muito interessante para quem gosta de conforto ambiental.
Então existem tabelas nesse livro que nos dão qual que é a radiação incidente em fachadas de diversas orientações para diversas latitudes do Brasil. Então, tirando desse livro a radiação incidente numa fachada oeste, qual que é a máxima radiação que a gente tira? Ela acontece aproximadamente entre 16 e 17 horas. Ela tem um ângulo de altitude de aproximadamente 30 graus e sua intensidade é de 800 watts por metro quadrado aproximadamente. O que quer dizer 800 watts por metro quadrado? Watt é uma unidade que mede fluxo de calor. No caso, a gente está falando de calor. Convencionou-se chamar de watt a unidade joules por segundo. Então, watt é igual a joules por segundo. O que é joule? Joule é uma unidade de energia. Então, se a gente pega o conceito joule por segundo, isso é fluxo de energia ou fluxo de calor. Então, quando a gente pega 800 watts por metro quadrado, isso significa que a cada segundo chegam 800 joules de energia calorífica em 1 metro quadrado de vidro. Lembrando que essa energia ainda não passou, porque a gente ainda não aplicou o fator solar sobre ela. Quando a gente aplicar esse fator solar de 30%, a gente vai saber quanto passou para dentro. Mas na verdade esse conceito de watt por metro quadrado, joule por segundo, eu explico melhor num outro vídeo. Se eu já gravei esse vídeo, eu estou deixando o card aqui. Basicamente, tudo que você precisa saber para entender esse exercício que eu vou fazer agora é que nós estamos recebendo 800 watts por metro quadrado incidentes na fachada do lado de fora. Vamos entender isso como a quantidade total de energia que chega na fachada. Então, voltando para o cálculo, nós temos 20 metros quadrados, que é a área de vidro, vezes o fator solar 0,3, vezes 800 watts por metro quadrado. Isso nos dá um total de 4.800 watts. Esse é o fluxo energético que chega e que passa, na verdade, através desse vidro quando sujeito à radiação solar direta. Agora, vamos supor que nessa mesma fachada nós temos um brise horizontal de 60 centímetros na extensão total dessa fachada. Na verdade, agora o que a gente tem são duas situações de incidência solar. Vamos chamar de Q1 e Q2. O Q1 a gente vai chamar aquela área que ainda está exposta à radiação solar direta, que é o que vocês estão vendo aqui. A gente pegou aquele mesmo ângulo de incidência solar de 30 graus, que é o ângulo no momento crítico de radiação, e traçou na fachada. E a gente percebeu que 1,48 metros ficam ainda expostos, né? Você tem ainda 1,48 metros de altura de vidro exposto a essa mesma radiação de 800 watts por metro quadrado, a um ângulo de 30 graus. Aí para você entender como é que você pega, como é que você entende se são 30 graus, quantos graus são, você precisa entender um pouco de carta solar, você precisa ler a carta solar. Um dia eu vou gravar um vídeo explicando um pouquinho sobre carta solar, mas nesse momento você vai ter que acreditar em mim. Então vamos falar 30 graus de incidência solar. Então para essa parcela de vidro exposto, a gente tem então 1,48 de altura vezes 10 metros de extensão desse vidro. Então nossa área 1 é 14,8. A gente multiplica isso pelo fator solar de 0,3 e multiplica também pela radiação incidente, que é 800 watts por metro quadrado. Isso nos dá 3.552 watts. Tá? Só que a gente ainda tem uma parcela superior aqui, que está protegida pelo brise. Então, o que nós temos é uma nova parcela de vidro aí que está protegida pelo brise. Então, ela não recebe mais radiação direta. Ela recebe só uma parcela da radiação difusa. Então, ela está aproximadamente sujeita à visão de 1/4 aí do hemisfério celeste, né? Então, esse ponto mais baixo aí está enxergando aproximadamente 1/4 de céu. A radiação difusa, né? Ou seja, a radiação de céu, aquela que se distribui ao longo do céu, não o Sol especificamente, ela nesse momento aí é cerca de 50 watts por metro quadrado. Tá? Então se a gente tem aí 50 watts por metro quadrado dividido por 1/4, isso dá mais ou menos 12,5 watts por metro quadrado, que é quanto de radiação vai incidir nesse trecho aí. Dá 19,5. A gente tem que somar as duas radiações que passam através do vidro, né? A gente tem 3.572 watts. Isso equivale a 26% a menos do que a gente teria sem o brise, usando o mesmo vidro. Então, já por aí você percebe, né, o poder que um brise tem em reduzir a carga térmica nas fachadas. Agora, olha o que acontece quando você tem um brise, né? Você tem um brise em combinação
com um vidro de alto desempenho, com fator solar 0,3. Será que para manter a mesma carga térmica que eu tinha antes do Breeze, eu não consigo diminuir o desempenho desse vidro? Quer dizer, será que eu não consigo reduzir o poder que ele tem de segurar a energia? O que significa aumentar o fator solar? Porque quando você aumenta o fator solar, e recomendo você assistir o meu vídeo que eu falei só sobre vidros, quando você aumenta o fator solar, você aumenta também a transmissão de luz. Então vocês devem lembrar que nossa carga térmica original era de 4.800 watts. Vamos ver o que acontece se a gente mexer no fator solar desse vidro. Vamos transformar esse vidro num vidro 0,4 de fator solar. Então mantendo o mesmo Breeze, a mesma área de vidro, só que a gente pega agora, ao invés de um fator solar 0,3, que é um fator de desempenho melhor, a gente põe um fator solar de desempenho pior, que é 0,4. Vamos fazer a mesma conta, a gente aplica aí a área de radiação direta. A gente tem, com um fator solar de 0,4, a gente tem 4.736 watts. Na radiação difusa, a gente tem 26 watts. No total, isso dá 4.762. Olha só, a gente obteve, com o vidro de 0,3 sem Breeze, a gente tinha 4.800 watts. Agora a gente tem quase isso, só que a gente tem um Breeze e um vidro mais transparente, um vidro de menor desempenho. Então uma das coisas que o Breeze te proporciona, além da redução de carga térmica, ele te permite usar um vidro de menor desempenho. Então, quando você busca um vidro mais transparente, menos espelhado, o Breeze pode te proporcionar isso. Agora vamos propor um outro tipo de Breeze, uma melhoria no sombreamento que ele proporciona. Dá uma olhada nesse Breeze que eu estou propondo aqui. A gente pega o mesmo ângulo de 30 graus, ele já está proporcionando uma área de sombreamento muito maior. O Breeze que eu quero propor aqui é mais ou menos esse que vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Então ele tem um elemento na horizontal e um elemento na vertical. Agora vamos fazer a conta de novo. Nós temos aí também duas áreas de incidência solar. A área 1, que é a área exposta, e a área 2, que é a área que está sujeita só à radiação difusa. Então vamos lá, 0,87 é a nossa altura de área exposta, por 10 de comprimento a gente tem 8,7 metros quadrados de área. Olha só, vamos usar um fator solar aqui de 0,68, que é um vidro bastante transparente, né, com pouco controle solar. E os mesmos 800 watts por metro quadrado, a gente tem 4.732 watts. E aí, para a parte da radiação difusa, a gente tem 96. Soma os dois, dá também praticamente 4.800 watts. É a mesma coisa. Então, olha só o que está acontecendo. Você saiu de um vidro bastante espelhado, bastante escuro, com muito controle solar, de 0,3 de fator solar, e passou para um vidro bastante claro, que é de 0,68, quase 0,70, é quase um vidro comum laminado, quase isso. Um vidro comum laminado tem fator solar 0,75, 0,77, a gente está falando aqui de um 0,68. Então é um vidro muito, muito transparente, que permite uma excelente iluminação natural. É isso que o Breeze faz, essa é a importância do Breeze. Então não dá para substituir, eu não vou usar Breeze e então vou usar um vidro de alto desempenho. Não é a mesma coisa, eles não têm o mesmo poder de controle de radiação. Então resumindo, o Breeze é importante por quê? Número 1, ele reduz as cargas térmicas muito melhor do que qualquer tipo de vidro, como vocês puderam ver aqui. Número 2, ele controla a radiação solar direta, então ele ajuda fundamentalmente na manutenção do conforto térmico, porque ele reduz o que a gente chama de temperatura radiante, que é um dos elementos que afeta brutalmente o conforto térmico. Você quer saber um pouco mais de conforto térmico? Estou deixando outro card aqui para um vídeo que eu falo só sobre os fatores que afetam o conforto térmico, e lá eu discuto um pouquinho sobre a temperatura radiante. Os Breezes também controlam o ofuscamento. Luz direta batendo nos seus olhos ou na sua estação de trabalho causa ofuscamento. O Breeze ajuda a bloquear esta luz direta e ainda mantém certa luz difusa para você poder trabalhar ou ter um espaço ali com um pouco de iluminação natural. Por isso tudo ele acaba também proporcionando uma redução no consumo energético dos seus edifícios, porque reduzindo a carga térmica ele reduz também o consumo de ar-condicionado. E obviamente a gente pode tirar proveito dos Breezes para estética, né? Para beleza, para compor uma boa arquitetura. Um Breeze bem colocado, com uma materialidade interessante,
com uma forma funcional e bela, pode ser algo muito interessante para um projeto arquitetônico. Eu estou deixando aqui também links para você assistir os meus vídeos sobre vidros, para você complementar um pouquinho mais o seu conhecimento na área de desempenho de fachadas. Não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações e, se puder, deixa um comentário, deixa um like, porque assim o algoritmo do YouTube sabe que você quer receber mais do meu conteúdo. Obrigado e até a próxima.